A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero agradecer pelo convite de poder estar aqui com vocês durante esses dias, especialmente a celebração do aniversário desta igreja de 18 anos. E também achei muito interessante a proposta de uma conferência teológica. E o tema que foi passado pelo pastor David achei também muito interessante. E Deus permitindo, nesses nossos 3 momentos, nós vamos conversar, vamos compartilhar algumas coisas da palavra de Deus em relação a esta questão de discernindo os tempos. Que os irmãos recebam um abraço da nossa igreja lá de Campina Grande. Eu tenho procurado não me ausentar, Essa foi uma das poucas vezes que eu pedi, pessoal, inclusive quem vai estar pregando lá na igreja é o pastor Hilder Faber, que é o presidente da VINAC, que vai estar lá ministrando a palavra de Deus. Então eu recebo um abraço dos nossos irmãos lá de Campina Grande, lá da Igreja Cristã da Aliança. E antes de nós começarmos ainda, eu gostaria de incentivar os irmãos a se programarem para participar do Encontro para a Consciência Cristã. E aqui até mais perto, tem pessoas que vêm em lugares muito distantes para participarem do evento. E eu tenho visto assim como uma das coisas mais significativas que Deus tem feito pela Igreja do Senhor através desse encontro para a consciência cristã. Por onde eu tenho ido, eu tenho visto o fruto desse trabalho, não somente durante o evento, mas também todo o conteúdo que tem sido disponibilizado através do canal da Consciência Cristã, através das redes sociais, e nós louvamos a Deus por esse ministério de colaboração com a Igreja do Senhor de forma interdenominacional. E eu tenho dito assim de que o trabalho da VINAC, da Visão Nacional para a Consciência Cristã, é um trabalho das igrejas de A a A, não é de A a Z, não, de A a A, de anglicanos a assembleanos. Então, e nós louvamos a Deus por fazermos parte do corpo de Cristo. Meus irmãos, eu também me sinto bem à vontade de estar aqui em João Pessoa. Esta foi uma das minhas cidades onde eu estive durante muitos anos. Eu só gostaria que João Pessoa tivesse ar-condicionado, mas eu sei que isso não é como tem lá em Campina Grande. Mas muito bom de estar aqui com os irmãos. E eu gostaria, meus irmãos, de nós começarmos lendo 2 passagens nas Escrituras. Uma delas está lá no primeiro livro de Crônicas, capítulo 12, verso 32. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 12, verso 32. E depois nós vamos para Efésios, capítulo 5. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 12, versículo 32. É interessante que num texto como esse, onde nós temos aí a descrição da maneira como o rei Davi estava administrando o reino, nós temos essa passagem tão rápida, mas tão significativa sobre esses filhos de Issacar. Então, 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32 diz: dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob as suas ordens. A gente não tem muitas informações sobre a tribo de Issacar, mas ao mesmo tempo nós temos esta informação que é tão significativa para nós. A Bíblia diz claramente que um rei não pode governar se ele não tiver bons conselheiros. Inclusive, na multidão dos conselheiros há sabedoria. E o rei Davi, para exercer o seu reinado, ele então teve essa preocupação de encontrar esses homens que tinham uma responsabilidade. A responsabilidade de 200 chefes e todos os seus irmãos era ser conhecedores da época, ou, usando uma outra expressão, pessoas que sabiam discernir os tempos. E como você pode ver, não eram 1 ou 2 pessoas, era um número imenso de pessoas que tinham essa responsabilidade, que eles deveriam estar atentos em relação ao que estava acontecendo ao seu redor,
tanto aquilo que acontecia dentro do reino, nas cidades, nas famílias, no exército, dentro do sacerdócio, como também eles deveriam estar recebendo notícias daquilo que estava acontecendo ao redor. O movimento das nações, como as coisas estavam se desenvolvendo em outros lugares, em outras culturas, e tudo isso devia ser feito de uma forma sistemática, para que eles então pudessem estar em condições de saber o que Israel devia fazer. E eu creio que aqui nós temos então algo tremendamente importante para nós. É que nós precisamos saber, nós também como povo de Deus, precisamos saber o que Deus quer que nós façamos. E às vezes nós tomamos por certo que certas coisas são tão óbvias, mas para nós sabermos o que Deus quer que nós façamos, nós precisamos discernir os tempos. Nós precisamos saber olhar ao nosso redor. Nós não podemos ficar envolvidos nos limites da nossa vida interior, ou da nossa vida de família, ou até mesmo da nossa vida de igreja, mas que nós precisamos ampliar os horizontes para saber o que está acontecendo. E a partir dessa percepção daquilo que nós vemos, nós vamos buscar discernimento para saber como nós devemos viver, que decisões nós devemos tomar, que objetivos nós devemos buscar, que relacionamentos nós devemos cultivar, como nós vamos cumprir a vontade de Deus. E eu diria, meus irmãos, que hoje nós precisamos muitos filhos se sacar. Pessoas que não estão somente preocupadas em ter o seu trabalho e pagar as suas contas, mas que realmente acreditam que existe algo maior que precisa ser feito. Porque existe o reino de Deus, existe a missão que Deus deu para a igreja, existe um propósito que Deus está cumprindo entre as nações, e nós fazemos parte desse propósito. Alguém já comentou de que os cristãos são um dos exércitos mais inconscientes que existem. Pelo fato de nós sabemos que nós conhecemos a Jesus, que a salvação é somente pela fé, que vai haver o retorno de Jesus, a ressurreição dos mortos, julgamento final, céu e inferno. Diante dessa realidade, como nós devemos viver? E eu estava até conversando um pouquinho com o pastor sobre isso, que hoje nós vemos pessoas disseminando falsos ensinos, que não tem nada a ver com o Evangelho, mas que eles têm um alcance e um impacto muito maior. Alguém até já disse que as heresias são as contas atrasadas da igreja, porque no momento em que nós não fazemos aquilo que Deus quer que nós façamos, nós estamos abrindo espaço, e esse espaço é ocupado por muitas outras pessoas que ensinam muitas outras doutrinas. E é por isso que nós vemos a sabedoria, do rei Davi de contar com essas pessoas que deveriam fazer essa análise. É interessante que nós não temos aqui informação de que eles eram soldados ou de que eles eram executores das ordens do rei, no sentido de estabelecer objetivos, mas o que eles precisavam fazer é descobrir o que Israel devia fazer. E é dentro desse contexto que eu também gostaria de ler um outro texto lá no Novo Testamento, que está na carta de Efésios, carta de Paulo a Efésios, capítulo 5, versículos 15 a 21. E aí eu quero me deter aqui nesse texto. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 15 a 21. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Vede prudentemente como andais. Como você pode perceber aqui, o apóstolo Paulo, ele diz que nós precisamos aprender a remir o tempo, porque os dias são maus. Paulo, quando escreveu essa carta, ele observou a realidade ao seu redor e ele disse, os dias são maus. Nós não sabemos exatamente alguns dos contextos em relação
a essa carta de Paulo aos Efésios. Na verdade, alguns até mesmo acreditam que ele escreveu não somente para a igreja de Éfeso, mas que foi uma carta circular, uma carta que o apóstolo Paulo escreveu para edificar as diversas igrejas. Quando a gente lê as cartas do apóstolo Paulo, nós descobrimos que, de forma geral, ele escrevia para uma comunidade para resolver problemas específicos daquela comunidade. Mas aqui, nesta carta aos Efésios, nós vemos o apóstolo Paulo apresentando o plano de Deus para com a igreja, de uma forma ampla, não é? E com poucas referências em questões de detalhes da própria comunidade. De qualquer forma, a carta de Paulo aos Efésios é considerada, num certo sentido, a rainha das cartas. Não é? Há controvérsias em relação a Romanos, mas de qualquer forma, se nós quisermos ter uma percepção da essência do propósito de Deus e daquilo que Deus quer que nós façamos como igreja, como família, como pessoas atuando na sociedade, nós encontramos esta mensagem na carta de Paulo aos Efésios. Sabe, quando a gente para pensar na cidade de Éfeso, ali naquela região que hoje é conhecida como a Turquia, a cidade de Éfeso era uma cidade litorânea, era uma cidade grande. Algumas pessoas até me diziam que ela seria a segunda cidade no Império depois de Roma. Era uma cidade cosmopolita, era uma cidade que havia muito comércio e havia também muita idolatria, havia adoração à deusa Diana. E havia todo esse comércio religioso. Era uma cidade de intelectuais, era uma cidade também imoral, uma cidade de prostituição, de ocultismo. A gente vê pelo relato de Atos Apóstolos, quantas pessoas praticavam magias ocultas, estavam debaixo dos poderes demoníacos. Quando Paulo desenvolveu o seu ministério ali, foi através de sinais e prodígios, de vidas ali foram salvas, foram transformadas. E o apóstolo Paulo dedicou àquela cidade um dos maiores períodos do seu ministério. Algumas pessoas até acreditam que ele ficou pelo menos de 2 a 3 anos na cidade de Éfeso e transformou a cidade de Éfeso num centro de treinamento missionário. E a partir dali, as pessoas que se converteram e foram ensinadas, elas se espalharam pela Ásia, isso é, a região da Turquia. Às vezes você vê, por exemplo, as cartas das igrejas do Apocalipse, toda aquela região ali do que hoje nós conhecemos como Turquia. E a igreja de Éfeso, então, era uma igreja privilegiada. É alguém que teve o ensino do apóstolo Paulo durante muito tempo. É uma igreja que teve a oportunidade de treinar líderes e pessoas maduras que estavam conduzindo a igreja. Agora, ao mesmo tempo, nós observamos que aquela igreja, ela continuou com problemas. E quando você vai para as cartas pastorais, você descobre que a igreja de Éfeso, aquela que depois seria liderada pelo apóstolo João, essa igreja, depois que o apóstolo Paulo saiu, começou a ter problemas. Inclusive, nós vemos a mensagem que o apóstolo Paulo deixou para a igreja de Éfeso quando ele estava indo em direção a Jerusalém, quando depois ele seria preso, pela primeira vez. Quando ele parou na cidade de Mileto, tudo indica que ele não quis entrar na cidade de Éfeso porque ele precisava ir para Jerusalém, mas de qualquer forma ele mandou chamar os presbíteros e entregou para eles uma mensagem em Atos capítulo 20. Foi nessa passagem que ele disse: eu não tenho a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E o apóstolo Paulo, então, ele lembra como ele viveu na cidade de Éfeso, o testemunho que ele deu, a maneira como Deus usou para salvar aquelas pessoas, edificar aquela igreja. Mas, ao mesmo tempo, ele também exorta os líderes daquela igreja a cuidarem da igreja. E Paulo estava dizendo: olha, depois da minha partida surgirão lobos vorazes que não pouparão rebanho, e entre vocês mesmos vão surgir falsos mestres, vão atrair discípulos. E foi exatamente isso que aconteceu. É por isso que depois do seu aprisionamento de Roma, Paulo ainda teve que mandar Timóteo até a cidade de Éfeso, especialmente para lidar com essa questão do falso ensino. E aparentemente era um problema de algumas mulheres que tinham um status na sociedade, mulheres que gostavam de usar joias e roupas caras e coisas desse tipo, que estavam sendo influenciadas por um tipo de ensino que estava afastando as pessoas do Evangelho. E aparentemente essas mulheres, elas estavam entendendo, de que a lei de Moisés, especialmente a questão das genealogias e tudo mais, tinham segredos e mistérios e coisas ocultas e coisas assim, e a partir daí
muitas pessoas estavam sendo distanciadas do Evangelho Bíblico, e por isso Timóteo, então, ele teve que ficar na cidade de Éfeso para poder lidar com essa questão. Por isso, quando você lê 1 e 2 Timóteo, presta atenção, né? Timóteo é um líder jovem, mas com imensa responsabilidade. Então, por isso, quando a gente pensa na cidade de Éfeso, a gente pode ver uma cidade que é muito parecida com as grandes cidades que nós temos hoje. E quando a gente pensa na igreja de Éfeso, também a gente pensa em igrejas que já tiveram a oportunidade de receber muito ensino da palavra de Deus. Mas lá em Apocalipse, no final, nós vemos a mensagem do Senhor Jesus. Era uma igreja que ficou firme teologicamente, mas que ao mesmo tempo tinha perdido o seu primeiro amor. Jesus, tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E eu creio, meus irmãos, que quando nós lemos essa carta, nós também devemos ler para as nossas próprias vidas. E observe, né, que o apóstolo Paulo, quando ele escreveu aquela igreja, ele procurou enfatizar a absoluta soberania de Deus sobre a história, sobre a salvação, sobre a igreja. E é por isso que quando a gente pensa, né, sobre como discernir os tempos, como buscar a vontade de Deus, nós precisamos lembrar dessa verdade básica, fundamental. É de que Deus tem um plano, Ele está executando esse plano, nós fazemos parte desse plano, que Deus é soberano sobre os reis da terra, Ele é soberano sobre a história, e Ele está cumprindo o seu propósito, e que nós temos um papel dentro desse propósito dEle. E eu creio, meus irmãos, que muitas vezes nós, exatamente por não termos essa perspectiva mais ampla do propósito de Deus, nós nos envolvemos com tantas coisas desta vida que nós perdemos de perspectiva quem nós somos e o que Deus quer fazer em nós e através de nós. Quando o apóstolo Paulo ele começa a sua carta aos Efésios, ele mostra esse grandioso propósito de Deus, concebido mesmo antes da fundação do mundo, de ter nos escolhido para a adoção de filhos, de ter nos destinado para uma vida de santidade, refletindo a sua glória. Paulo mostra que Deus providenciou a redenção através do sacrifício do seu Filho. Paulo mostra que tudo isso está convergindo para um propósito em Cristo. Como disse ele, fazer convergir em Cristo todas as coisas. Cristo é o alfa e o ômega. Paulo começa a carta dos Efésios mostrando que a gente faz parte desse propósito eterno de Deus, né? O mesmo Deus que também nos selou com o seu Espírito Santo. E o apóstolo Paulo ora para que a gente possa perceber espiritualmente essas verdades. Ele mostra o que Deus fez conosco, e nós estávamos mortos, perdidos, escravizados, mas Ele nos deu vida. Nós somos salvos pela graça de Deus, e nós somos criados em Cristo Jesus para boas obras, e Deus nos constituiu como povo. Ele trouxe judeus e gentios para dentro de uma só comunidade, aquilo que John Stott chama de uma sociedade alternativa. A igreja é uma sociedade onde o Espírito Santo operou, e que a realidade da eternidade do reino de Deus, ela já se manifesta na história através da sua igreja. É por isso que Paulo diz, né, que pela igreja o nome de Deus é glorificado, e até os principados e potestades reconhecem que Deus está fazendo algo especial no meio do seu povo. E é por isso que quando nós pensamos sobre o propósito de Deus, nós não podemos pensar somente como indivíduos, mas como igreja. E o que eu quero dizer, meus irmãos, é que nós aqui fazemos parte da igreja. Interessante, né, que nós temos na Bíblia igreja e igrejas, né? A igreja é formada por todos aqueles que foram lavados pelo sangue de Cristo. E por isso os irmãos fazem parte desta igreja, né? Eu tive a oportunidade há muitos anos, já faz... Gente, o tempo passa rápido, pastor. Mas em 95 eu vi uma conferência missionária lá na Coreia, e tinha pessoas das mais diversos países, mais de 100 nações representadas. E nós celebramos juntos a ceia do Senhor. E eu quero dizer para vocês, essa foi uma das experiências mais próximas do céu que eu já tive. Quando eu pude olhar para os meus irmãos de todas as tonalidades de peles, de rostos, de olhos e tudo mais, e nós estávamos juntos ali, celebrando o fato de que nós fazemos parte do corpo de Cristo, e que está chegando aquele grande dia, que nós vamos estar em pé diante do Senhor, pessoas de todas as raças, povos, tribos, línguas e nações. E meus irmãos, Deus me deu um pouco do acesso ao inglês, e eu consegui me comunicar em parte, não é?
E o fato é que teve um momento que a gente foi orar, né? E daí tinha um irmão de Papua Nova Guiné, lá na Polinésia, e uma irmã da Coreia. E nós fomos orar juntos. Gente, vocês imaginam que sensação maravilhosa, porque Papua Nova Guiné, nos anos 40, 50, eram ilhas de canibais. Mas que a obra missionária chegou ali, Deus operou sinais e prodígios, vidas foram salvas e transformadas. Depois, se vocês quiserem saber a história, leiam o Totem da Paz, Senhores da Terra, Tocha de Júbilo, e vocês vão ver a história daquilo que Deus fez lá na Polinésia. E eu tive a oportunidade de estar orando com um irmão de Papua Nova Guiné, eu estava com a mão dada com ele, e outro irmão coreana. E eu quero dizer, meus irmãos, que eu sou descendente de japoneses, e para mim era uma sensação estranha. Porque os japoneses, eles cometeram atrocidades horríveis na Coreia. Eles perseguiram os cristãos. E agora ali estava um pastor japonês, descendente de japoneses, né, de mãos dadas com o irmão coreano. E eu estava vendo assim aquilo que Deus faz. É por isso que quando nós temos esse tipo de percepção, nós começamos a enxergar a realidade de outra forma. E a partir daí nós dizemos, Senhor, eu quero viver de forma digna desse chamado. Eu quero honrar essa minha identidade. Meus irmãos, olha, nós podemos fazer parte de uma nacionalidade aqui, né? O pessoal pergunta para mim, desde quando você está no Brasil? Desde que eu nasci no Brasil, né? E aí você fala, desde quando você fala português? Desde sempre. Mas o seu, não, eu sou descendente de japoneses, mas eu sou brasileiro. Eu passei um tempo morando fora, quando eu voltei, meus irmãos, você pode perguntar, o que eu queria comer? Né? Você poderia pensar, sushi, eu também gosto de sushi, mas o que tinha na minha mente era macaxeira com carne de sol. Eu preciso voltar a comer isso. Né? E quando eu pisei em solo brasileiro de novo, gente, que coisa especial. Eu estou no meu país, eu estou na minha pátria. Você tem olhos puxados, me deu o direito de torcer pelo Brasil? Eu vou torcer pelo Brasil. E se tiver Brasil e Japão, eu vou torcer pelo Brasil, por favor. Né? Só que nós precisamos lembrar que nós somos cidadãos de uma pátria superior. É a nossa pátria celestial. E o nosso Rei soberano é o Senhor Jesus. E Ele é o cabeça da igreja. E é a Ele que nós servimos. Os reinos deste mundo passam, mas o Senhor permanece para sempre. E é a Ele que nós estamos servindo. E quando nós temos esse tipo de percepção, então nós vamos querer viver esta realidade. Por isso que o apóstolo Paulo se considerava privilegiado em ser pregador deste evangelho. Porque, meus irmãos, a nossa mensagem não é uma mensagem terrena, a nossa mensagem é a mensagem do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, que tem repercussão na eternidade, que glorifica a Deus entre todas as nações. Quando nós temos esse tipo de perspectiva, nós podemos ficar até, eu creio que os irmãos entendem, aflitos e preocupados com tantas coisas que acontecem ao nosso redor, mas uma coisa nós podemos saber, que o nosso Deus que está sentado no trono, para Ele, as nações são como a gota que cai de um balde, como disse o profeta Isaías. E que o que Deus quer é que nós compreendamos quem nós somos, para que nós possamos viver o seu propósito. Por isso, na carta de Paulo aos Efésios, ele mostra a importância de nós vivermos a verdadeira unidade cristã. Vamos lutar juntos por essa unidade, porque nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós devemos buscar a santificação a qualquer preço no mundo corrompido. Nós devemos de todas as maneiras buscar transmitir a luz do Senhor de nós vivemos, porque não somos mais trevas, mas nós somos luz do Senhor. E é dentro desse contexto que o apóstolo Paulo, ele diz, vejam prudentemente como vocês andam. E então, meus irmãos, eu gostaria de destacar alguns princípios aqui, pensando nessa questão de discernindo os tempos. O que nós devemos fazer diante dessa realidade de quem nós somos e o que Deus está fazendo? E quando ele diz, portanto, vede prudentemente como andais, diante de toda essa mensagem, como é que nós vamos viver? Inclusive tem um livro de Francis Schaeffer dizendo, e então, como viveremos? Um outro de Charles Colson com a mesma pergunta, e então, como viveremos? Porque se nós realmente acreditamos nessa verdade do Evangelho, nós não vamos poder viver a vida como as outras pessoas vivem. O próprio apóstolo Paulo diz, não andem mais como gentios, porque agora vocês são luz do Senhor. Por isso, meus irmãos, nós estamos vivendo sim dias maus. O apóstolo Paulo, na segunda carta, ele fala, né, que
são tempos difíceis, não é? E isso naquela época, 2000 anos. E é por isso que, como alguém já disse, uma coisa é viver em tempo de paz, outra coisa é viver em tempo de guerra. Eu tive a oportunidade de conversar com meu pai quando ele já estava bem idoso, e ele me falou sobre a época da Segunda Guerra lá no Japão, quando ele era adolescente, acho que devia ter 13, 14 anos na época. E ele me falou sobre as privações, as lutas, o racionamento de comida, mas ao mesmo tempo a esperança de que o Japão iria vencer. E ele estava chorando, né, quando ele lembrou, né, de que houve aquela declaração do imperador por rádio, dizendo que o Japão havia se rendido. E quando eu estava ouvindo isso que estava acontecendo, pensando assim, gente, ele viveu numa época dramática. Depois de tudo, o Japão estava destruído e as pessoas que ficaram ali começaram a reconstruir, mas alguns disseram, nós não vamos ficar aqui, a gente vai para outro lugar. E meu pai tinha 3 alternativas: Índia, Estados Unidos e Brasil. Ele fez um curso técnico de agricultura e veio trabalhar aqui no Brasil aos 24 anos, e aqui conheceu minha mãe, filha de japoneses. E teve 5 filhos, eu estou aqui no meio. Mas uma coisa que nós precisamos lembrar é que nós cristãos, que somos cidadãos do reino celestial, nós vivemos neste mundo do cidadão desta terra, e que nós precisamos então olhar ao nosso redor e compreender os nossos tempos. Porque se a gente não perceber isso, e aqui está, eu diria, meus irmãos, algumas questões, né, por exemplo, quando ele diz, vede prudentemente como andais, existe alguns perigos, né, quando a gente não tem plenamente ciência disso. Por exemplo, existe o perigo de nós sermos distraídos com as coisas deste mundo, e aí já não somos mais prudentes. Porque o apóstolo João mesmo disse que nós não devemos amar o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E essencialmente o amor ao mundo significa concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. E isso pode ser traduzido por uma frase, por uma expressão muito bíblica, que é secularização. Agora veja, o apóstolo Paulo diz, não vos conformeis com esse século, Romanos capítulo 12. Não vos conformeis com esse século. Secularização é você perder de perspectiva quem você é, perder a perspectiva da eternidade, perder a perspectiva da missão e viver em função das coisas do aqui e agora. Isso é secularização. E o que nós podemos dizer, se a gente vai olhar para o mundo em que nós estamos vivendo, é que o mundo de forma geral se secularizou. É lógico, o mundo é secularizado, o mundo é mundo. Mas ao mesmo tempo a gente pode dizer que a igreja também se secularizou. Você pode observar que hoje em dia é muito difícil você encontrar igrejas onde o evangelho bíblico está sendo anunciado, está sendo pregado, está sendo vivido. Eu até gostaria de incentivar, quem sabe você pode fazer uma peregrinação por aí, né, e ver o que está sendo pregado, o que está sendo ensinado. Mas você não precisa, basta ver no YouTube. Você vai descobrir que a maior parte dos pregadores e influencers, né, como o pessoal diz, estão trazendo uma mensagem secularizada. É uma mensagem para o aqui e agora. Não há mensagem da soberania de Deus, a culpa humana, a necessidade da redenção, o sacrifício perfeito de Cristo. Não há mensagem a respeito da eternidade, do céu, do inferno. Inclusive alguns deles estão negando diretamente que o inferno existe. É uma mensagem secularizada. Esse é o tempo em que nós estamos vivendo. Antigamente nós podíamos conversar com uma pessoa sobre o Evangelho, possivelmente você ia descobrir que está conversando com um católico nominal. Mas se você faz uma visita evangelística, você pergunta, e aí, você frequenta a igreja? De forma geral, eu me lembro que aqui em João Pessoa, na minha época de seminarista, muitos desses bairros a gente ia de casa em casa. Eu trabalhei em cidades funcionários 1, cidades funcionários 2, Grotão, Tambaú, na praia, tentando entrar naquelas mansões. E de forma geral você encontrava católicos nominais, eles diziam, eu sou um católico não praticante. Hoje em dia, quando você começa a conversar com pessoas sobre o Evangelho, você descobre que a maior parte já frequentou a igreja. Mas que tipo de igreja?
E o que nós vemos hoje em dia é que se você tentar conversar com um crente ou um desigrejado, você vai descobrir que eles têm um entendimento quase zero sobre as verdades do Evangelho. Porque eles foram ensinados a acreditar de que Deus está aqui para resolver os nossos problemas, para nos dar a vitória, para nos dar prosperidade, saúde, sucesso, bem-estar. Esta é a mensagem. E é por isso que não existe um perigo, sim, de nós, por não compreendermos quem nós somos e o que Deus quer fazer, nós podemos nos deixar levar por isso. Gente, olha, sinceramente, uma das coisas que me inquieta muito, pastor, é ver que mesmo pessoas que foram expostas ao ensino do Evangelho durante anos, às vezes conhecem uma família, conhecem um pequeno grupo, conhecem uma igreja e de repente estão imersos nisso, né? E às vezes até se tornam líderes dessa mensagem secularizada. E a gente está vendo isso de uma forma tão impressionante, e é por isso que eu tenho dito, meus irmãos, nós temos aqui no Brasil talvez mais de 40 milhões de evangélicos. Mas se nós tivéssemos somente 1 milhão de evangélicos do Evangelho Bíblico, o Brasil seria totalmente diferente. Mas você percebe que hoje em dia, se você procura evangelizar alguém, a pessoa diz, olha, isso daí não é para mim não, porque o meu tio, o meu parente, meu patrão, meu empregado diz que é crente, mas faz isso e faz aquilo. Você percebeu que hoje em dia, quando... Deixa eu só dizer algo. Esses dias eu tentei, a gente está começando o trabalho da igreja lá em Campina Grande, e a gente foi abrir uma conta no banco. Eu fui em diversos bancos e os gerentes disseram para mim, nós não abrimos conta para a igreja. Porque nós chegamos a um momento hoje em dia de que a igreja é vista como uma instituição desonesta, interesseira, sem ética. O que vocês acham disso? E eles foram muito francos em dizer, infelizmente, tem muitas igrejas que não têm responsabilidade em relação a essas questões financeiras. Não é interessante para os bancos. É por isso, meus irmãos, que quando o apóstolo Paulo diz os dias são maus, quando a gente olha para a nossa realidade, nós precisamos lembrar que se você é um crente do Evangelho Bíblico, você é uma minoria, entende? E que você vai ser considerado uma peça de museu, ou alguma coisa diferente, porque eles dizem assim, o que você está falando? Você não está no mover? Você não está no unção? Sabe? Você não está no mistério? A gente até vai conversar às vezes, meu irmão, isso é mistério. Eu digo, como assim? É mistério, meu irmão. Não, mas é mistério. Que coisa misteriosa é essa? Que nem diz o que é, mas fica dizendo que é mistério. Eu não entendo isso. Porque quando eu leio a Bíblia, eu vejo que o mistério já foi revelado. Cristo em vós, a esperança da glória. Jesus já veio, Ele trouxe a salvação e nós devemos proclamar esse mistério revelado. Esse é o propósito de Deus. É mistério, meu irmão. Existe o perigo da omissão. Por quê? Vejam prudentemente como vocês andam. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Deus deixou bem claro para nós o que Ele quer. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. Charles Spurgeon disse, ele disse, coração pela metade não é coração. E o fato é que hoje em dia, muitas pessoas que dizem professar o Evangelho Bíblico, mas o seu coração não está no Evangelho, não está na missão. E é por isso que hoje eu tenho até estado um pouco preocupado, né, com alguns jovens de linha reformada, mas sabe, são aqueles que gostam de ler livros, gostam de discutir coisas nas redes sociais, gostam de publicar alguns fragmentos de videozinhos e tudo mais, mas que não tem nenhum compromisso com uma vida espiritual mais sólida, nenhum compromisso com o evangelismo, com o discipulado, com santificação, com testemunho, mas dizem ser reformados. E o que eu tenho dito, meus irmãos, eu participei do movimento que iniciou uma restauração da teologia reformada aqui no Brasil. Mas uma coisa que eu posso dizer é que hoje em dia nós estamos vendo muita teologia deformada. Porque já não é mais aquilo que nós vemos nas Escrituras. Eu tenho dito assim, a gente tem que ver o século XVI, os reformadores, o século XVII, os puritanos, tem muita coisa boa. Mas eu quero dizer, meus irmãos,
Se você quiser honrar o que essas pessoas fizeram, faça o que eles fizeram. Eles foram para a Bíblia, eles foram ler a palavra de Deus, eles foram estudar versículo por versículo, eles buscaram o discernimento do Espírito Santo e procuraram viver a verdade do Evangelho. Posso dizer isso? Por isso existe um perigo muito grande quando nós sabemos só como um conceito e não traduzimos isso de forma concreta em nossas vidas. Eu confesso que eu ainda tenho uma esperança de ver uma nova geração de jovens realmente comprometidos. Vocês percebem que os mais antigos estão indo embora. Quando o Dr. Shedd faleceu há pouco tempo, eu me lembro que antes perguntaram para ele: doutor, o senhor não acha que já está na hora de parar? E ele disse: o ramo só para de frutificar quando é cortado. E o Dr. Shedd, nos últimos suspiros, ele continuou ensinando a palavra de Deus. Agora a grande questão é: quem vai ocupar esse espaço? Quem vai honrar essa herança, essa memória? Quem vai dar continuidade a Hebreus capítulo 11? E nós precisamos disso, mais do que nunca. Por isso que eu tenho dito, sabe, eu tenho dado aula em seminário teológico, mas sabe uma coisa que eu descoberto? É que está ficando cada vez mais raro você ver pessoas que dizem que foram chamados para o ministério pastoral, o trabalho missionário e tudo mais. Muitas pessoas que fazem seminário dizem: eu só quero conhecer mais a Bíblia. Nem mesmo servir em ministério local. Só quero conhecer mais a Bíblia. O que é que faz alguém pagar até valores elevados para ficar toda noite no seminário teológico, mas sem a intenção de se dedicar à obra de Deus, à proclamação do Evangelho? Isso é uma coisa estranha. Existe o perigo de nós negligenciarmos aquilo que Deus deixou para nós. Por isso, meus irmãos, vocês percebem, esta mensagem não é uma mensagem agradável, mas o fato é que nós precisamos saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, o que Ele quer fazer em nós e através de nós. E nós não podemos tentar arrumar justificativas. Eu me lembro quando eu estava fazendo a pós-graduação, e eu sou muito procrastinador, mesmo, assim. E a minha esposa diz: você é procrastinador, né? O que é procrastinador? Aquele que deixa as coisas para a última hora. E quando eu estava fazendo a minha pós-graduação, eu fui passar no trabalho, eu fui escrever o trabalho, eu passei do prazo. Eu sei que vocês não fazem isso, mas eu fiz. Aí, quando eu entreguei o trabalho, eu disse para o Dr. Samuel Marson, né, um ex-militar, pastor, teólogo, um doutor excepcional, todo cabelo branco, barba e cabelo branco. Sabe aquela figura assim, imponente, né? E ele me disse assim, quando eu disse: olha, doutor, o senhor sabe, né, que realmente eu não podia entregar, mas eu estou entregando agora, aconteceu isso e aquilo. E ele me disse assim: meu filho, aquele que vive se justificando não serve para nada. Gente, eu estive estudando aos pés de muitos doutores e aprendi muitas coisas, mas essa lição, essa que doeu. E toda vez quando eu tento me justificar, aparece na minha frente o rosto do Dr. Samuel Larson. Por que, meus irmãos? Nós podemos arrumar tanto. Eu sou jovem demais, eu sou velho demais, eu não tenho saúde, eu não tenho preparo. Ah, se fosse em outro mundo, ah, se fosse em outro planeta, ah, se fosse outra realidade, mas como é isso? Eu me dou por justificado. Não. Veja prudentemente como andais, não como nécios. Porque essa é a linguagem do nécio. Ele olha o mundo ao seu redor e diz: olha, esse pessoal é muito ímpio, esse pessoal é muito pecador, esse pessoal é muito herético. E nós ficamos simplesmente confortáveis dizendo assim: tá vendo como é que eu sou bom? Porque eu não concordo com essas coisas. Mas o que é que nós estamos fazendo? Porque se depois de tudo nós ficamos no nosso lugar confortável e não nos envolvemos, até alguém já brincou, né, que existe um nível de compromisso muito diferente da galinha e do porco, né? Vocês já ouviram isso, né? A galinha bota ovos, mas o porco nos dá bacon. São dois níveis de compromisso. O fato é que o próprio Senhor Jesus, ao fazer discípulos, disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo.
tome a sua cruz e siga-me. Vocês observam, meus irmãos, que os céticos, incrédulos, ateus se dedicam a uma causa horrível, maligna, destruidora, mas eles estão prontos a tudo. E nós que conhecemos o Evangelho, arrumamos desculpas. Por isso que quando o apóstolo Paulo diz: vejam prudentemente como vocês andam, porque os dias são maus. Gente, se você for discernir os tempos, eu creio que você vai concordar que o mundo que nós estamos vivendo, ele se degradou de uma forma significativa nos últimos 40, 50 anos. Eu sei que alguns de vocês não tinham nem nascido nessa época, mas não sei se você entende que antigamente ainda era comum você ter uma família com o pai, as mães, os filhos, não é, que iam para a igreja no domingo e tudo mais, não é? Mas o que nós estamos vendo hoje na sociedade, no mundo inteiro, é uma desintegração dos valores mais básicos. Eu fiquei sabendo que talvez por esses dias aí vai ser votada a questão da ideologia de gênero no Supremo Tribunal. Gente, não sei se vocês percebem, não é, que isso que está acontecendo é uma coisa que seria inconcebível. Mas que hoje em dia é possível que o governo vá dar dinheiro para que crianças de 7, 8 anos façam cirurgia de sexo. Que as nossas filhas pequenininhas vão estar em banheiros com marmanjos que dizem ser mulheres. Que hoje em dia estão tentando normalizar a perversidade, a corrupção, a maldade, como se isso fosse normal. E que quem não concorda com isso está com um discurso de ódio. O que nós vemos é o que o profeta Isaías disse: chama o bem mal e o mal bem. É uma total inversão de valores. São dias maus. Quando eu paro de pensar de que uma parte significativa de líderes evangélicos hoje em dia não creem mais na Bíblia. Agora, recentemente eu vi que uma das grandes organizações cristãs lá dos Estados Unidos resolveu aderir à ideologia de gênero. Agora, uma notícia recente. Como assim? Eu tive a oportunidade de fazer estudos num seminário de linha mais liberal. Gente, aquilo que hoje os novos pastores estão ouvindo é uma coisa assustadora. Existem mudanças drásticas acontecendo ao nosso redor. E é por isso que nós precisamos olhar, e nós não podemos simplesmente dizer: eu vou para o céu, eu não me preocupo com isso. Agora, por quê? Porque Deus quer que nós vivamos na sua vontade. Deus quer que nós andemos de acordo com aquilo que Ele revelou na sua palavra. Deus não quer que nós sejamos nécios. Eu tenho dito, meus irmãos, que hoje nós estamos colhendo a nossa omissão de 40 anos. Vocês entendem? Porque há 40 anos esses problemas eles estavam começando a aparecer, eles estavam começando a surgir, estavam começando a aparecer nas salas de aula, na escola, na mídia, nas artes, nas músicas. E nós estávamos dentro das igrejas: eu te amo, te louvo, te adoro. Não estávamos percebendo. Até que muitos crentes evangélicos descobriram que os seus filhos, quando eles entram na universidade, eles deixam a igreja. Aqui em João Pessoa foi feita uma pesquisa em diversas igrejas aqui da cidade e se constatou que de cada 10 jovens, pelo menos 6 deixam as igrejas quando entram na universidade. Porque a universidade é um dos ambientes mais hostis à fé cristã. Eu conversei com um doutor lá da cidade de Campina Grande, da área de humanas. Ele me disse que a alegria dele, a realização dele, era desconstruir a fé nos jovens que chegavam na universidade. Porque ele diz que fé é a muleta dos fracos. E no meu entendimento, esses ateus eles estão conseguindo fazer um bom evangelismo. Porque o número significativo dos jovens crentes abandonam as igrejas depois do primeiro ou segundo ano de universidade. Agora não é nem na universidade, já é no ensino médio. Os meus meninos estavam estudando numa escola chamada Burguesa, mas o professor deles de história não era burguês, entende o que eu quero dizer? O meu filho foi afrontado em sala de aula porque era filho de pastor.
Eu fui conversar com a coordenação e eles disseram assim, não, aqui é a nossa, sempre assim, né? A nossa política é essa, só que não funciona. Os dias são maus. Mas eu tive a oportunidade de viver mais ou menos 1 ano e meio nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, numa época diferente. Hoje as coisas estão desabando lá, em pouco tempo. Pessoas não acreditavam que poderia acontecer. Na região de São Francisco, de Los Angeles, Nova York, Chicago. Você consegue imaginar o que significa? Eu não estive lá agora mais recentemente, né? Mas eu vi as imagens de favelas, de centros de crack, como lá em São Paulo, nessas grandes cidades americanas. Que hoje uma pessoa pode entrar numa loja e pode levar até $900 e não pode ser preso. A justificativa é que essas pessoas pobres elas têm o direito de uma compensação por causa da injustiça social. Que a violência ela subiu assustadoramente nas principais cidades. E agora lá nos Estados Unidos eles estão dizendo, vamos tirar o dinheiro dos policiais. Parou? Não. Eu pensando na situação da censura. STF. Valeu. Alexandre de Moraes. Eu estava conversando com minha esposa. Ela ministrou uma série de palestras sobre feminismo. Meus irmãos, o feminismo é uma filosofia que destrói o plano de Deus em relação à mulher. Coloca o homem contra a mulher. Rouba a dignidade da mulher. Rouba a consciência da missão e do valor da mulher. Em nome do feminismo. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas então eu gostaria de somente focalizar nisso. Uma coisa que eu estava falando é: nós não temos o direito de sermos egoístas e dizermos, deixa eu viver a minha vida aqui. Sabe por quê? Porque tudo isso que está acontecendo ao seu redor, mais cedo ou mais tarde, vai chegar onde você está. E é por isso que, veja bem, eu não creio, assim, escatologicamente falando, que nós vamos transformar a sociedade. Não creio que, como alguns cristãos creem, né, de que a gente pode ter um governo totalmente cristão, onde as leis de Deus são obedecidas. E eu também não creio que nós devemos dizer o Brasil é do Senhor Jesus, porque na verdade a única nação que pertence ao Senhor é dos remidos do Senhor, daqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Ainda assim, Deus nos chamou para viver neste mundo, como sal da terra, luz do mundo, para que vejam nossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus, para que elas possam reconhecer a realidade que Deus está em nosso meio e que Ele é poderoso para transformar a vida das pessoas. Sabe, meus irmãos, eu estava pensando, né, que na sociologia, até agora eu não vi nenhum trabalho, não sei se alguém aqui é da área de sociologia, mas, sabe, uma pesquisa sobre o impacto do Evangelho na transformação na vida pessoal, familiar e profissional desses que se convertem. Porque o que eu quero dizer, meus irmãos, apesar de tudo, o Evangelho ainda é o poder mais transformador que existe na vida das pessoas. Se você quer lutar por uma coisa que vale a pena, lute pelo Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu agradeço a Deus porque quando eu tinha 15 anos, a minha professora Esther, que está viva ainda, ela me convidou para participar do acampamento. Gente, eu praticava meditação tibetana, era um jovem no meio de uma gangue lá, de adolescentes arruaceiros, nada de drogas, mas estava lá, todo vestido de preto. O pessoal achava que eu lutava karatê, nunca lutei. Pensando em me suicidar, em experiências místicas, ocultistas e tudo mais. A minha professora da antiga matéria de educação moral e cívica, só os mais antigos sabem o que é isso, quando a gente ficava, né? Mas, opa, tá filmando? Então, eu fui para lá e pensei, um fim de semana diferente, vou me divertir. Foi lá que eu descobri que era coisa de crente. Mas às vezes você entende assim, você antes não era convertido, você sabe a sensação que você chegar num lugar e descobrir que o ambiente é ambiente de crente. Porque quando eu olhava para as pessoas ao redor, dizia, esse povo é muito estranho. E de repente eu estava lá. Só que daí eu descobri que eles eram normais. Jogavam bola, ping-pong, sabe?
Porque sabe que tem muita gente que pensa que nós somos animais estranhos? Mesmo. Aí descobri que eles eram normais. E sabe, eu não me lembro de nenhuma mensagem que foi pregada, mas eu me lembro dos estudos que a gente fazia debaixo das árvores. 2 estudos especialmente. Porque Jesus morreu na cruz e o preço de seguir a Jesus. Para um japonês secularizado, esotérico, sem qualquer contato com a Bíblia, isso era uma coisa muito estranha. Mas foi isso que Deus usou para me levar à fé no Evangelho. E eu saí daquele acampamento transformado pela graça de Deus. Glória a Deus. Por isso, meus irmãos, você quer lutar por uma causa? A causa do Evangelho. Está aí uma coisa pela qual vale a pena viver e morrer. A causa do Evangelho. Por isso, sejam sábios. Não desperdicem tempo, talentos, habilidades. Não desperdicem. Sabe, gente, tem alguns que dizem, não, mas eu preciso estar antenado com a cultura. Ok. Mas sabe, quando alguém acompanha uma série nas Netflix e outras coisas mais, sabe? De não sei quantas temporadas, cada uma delas com 24 episódios, e o pessoal maratona assistindo todas essas coisas, e não tem a capacidade de ler 24 capítulos da Bíblia, eu tenho receio de que há uma desproporção muito grande aí. Como é que você quer ter a sua mente transformada? Como é que você vai ter sabedoria para discernir a vontade de Deus, se a sua mente está sendo lotada de valores, de conceitos, de imagens que realmente não glorificam a Deus? Eu não estou dizendo que você não deva, de vez em quando eu faço e até comento alguns filmes, desenhos e tudo mais. Mas o fato é que nós não podemos ser nécios, nós precisamos ser sábios. Como é que você está usando o seu tempo? Gente, deixa eu dizer algo aqui. Meus filhos gostam de futebol e eu acabei me interessando, eu acho empolgante. Mas eu cheguei à conclusão de que se você vai acompanhar o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, a Libertadores da América, o Campeonato Europeu, o Campeonato... Sabe, você vai fazer mais o que da vida? E eu vejo que algumas pessoas, elas se envolvem de uma forma tão impressionante, sabe? Que é uma questão de vida ou morte, sabe? É capaz do seu time ganhar, pegar a camiseta e rasgar. Ah, ganhou! E se perder, mergulha numa depressão. Ó céus, ó vida, meu time perdeu. Veja como é que você vive. Remindo o tempo porque os dias são maus. E aqui está uma questão tremendamente importante. No mundo corporativo é muito comum essa questão de gestão de tempo. Gestão de tempo para produzir e ganhar dinheiro. Mas no nosso caso, é uma gestão de tempo para glorificar o nome do Senhor, para cumprir a missão que Ele nos deu, especialmente nesses dias maus. Remir o tempo, a palavra remir aqui é a palavra usada quando se pagava por um escravo no mercado de escravos. É a redenção. Redimir o tempo significa que você vai valorizar o seu tempo como dinheiro. E que você vai ser extremamente criterioso. Como é que você usa o seu tempo? Meus irmãos, no ano passado, eu tive Covid, né, e fui internado. E eu me lembro que quando eu estava na maca, entrando na UTI, sabe aquela sensação? Eu me lembro. Eu já estava delirando, gente. O meu caso foi muito forte na questão da mente. A minha mente estava como Matrix. Os negócios, delírios horríveis. Mas eu me lembro quando a maca entrou e eu fui colocado na cama e aquelas outras pessoas ali ao meu redor. E eu fiquei pensando, será que chegou a hora? Porque eu estava no limiar entre ir para um lado e ir para o outro. Entende o que eu quero dizer? E você sabe, né, que aquilo poderia acontecer em poucas horas, de um e de outro lado. E o pessoal vindo lá, fazendo testes, exames, essas coisas todas. Medicação, muita furada. E uma máquina que
Não é aquele, eu não fui entubado, mas tinha uma máquina que a gente tinha que colocar para soprar o ar para dentro, forçar o pulmão. Que coisa horrível! Eu ficava angustiado, esperando para a enfermeira tirar aquilo, ela chegava perto e não tirava. Tinha que ficar no mínimo uma hora, porque era uma tortura. Gente, era uma tortura. Sabe, quando eu me lembro disso, gente, eu não quero para ninguém. Mas o fato é que, depois de 3 dias, pareceu mais, o médico veio conversar comigo dizendo: olha, a sua situação está estável, você vai para o apartamento. Gente, quando eu fui colocar na maca e eu vi o sol brilhando, foi um sentimento tão especial. Não sei se você entende, raios do sol, o verde das folhas, o ar batendo no seu rosto, coisas que você experimenta todos os dias. Mas naquele momento foi uma coisa muito especial. Eu ainda estava muito debilitado, com imensas dificuldades, mas para mim foi especial. Quando finalmente, depois de alguns dias, eu recebi alta e eu fui colocado no carro, minha esposa voltou para casa. Sabe o que é você pisar de novo na sua casa? Você entende? Mas, meu quarto, a cozinha. Não foi bem assim, mas foi nesse momento que eu tive uma percepção de como nós vivemos com o tempo emprestado. Como disse um sábio, cada dia é uma dádiva que poderia não ter existido. Nós não devemos tomar por certo que nós vamos ter muito tempo. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas a verdadeira sabedoria diz: ensine-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. Nós precisamos valorizar cada dia. Portanto, eu quero dizer, não deixe para depois. Se amanhã eu faço isso, você tem alguém com quem você deve conversar, vai lá e converse. Você tem alguma coisa para fazer, faça. Depois de tudo, olhando para trás, eu estava dizendo: Senhor, eu queria ter administrado melhor o meu tempo. Porque os dias são maus, as necessidades são tão grandes, não há desculpas para nós sermos negligentes. Por essa razão, não vos torneis insensatos. O insensato é esse: recebe 24 horas por dia da parte de Deus e desperdiça quase que a totalidade em coisas vazias. Isso é terrível, terrível. Mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E para mim aqui está a grande questão. O que Deus quer que você faça? Qual é a vontade dEle? Estava conversando com o pastor, né? Pastor, eu gosto de ler, gosto de estudar. Mas eu fico pensando assim, eu não posso estudar tudo, eu não posso ler tudo. Não é? Eu tenho os meus livros lá, né? Depois eu vou ver, né, se vou deixar com herança com meu filho, vai para a biblioteca. Possivelmente vai ficar com meu filho. Mas uma coisa que me tem feito pensar é que cada escolha que a gente faz é significativa. Você acredita? Eu sou muito curioso. Um desses dias eu estava pesquisando e descobri que queria entender um pouco de hieróglifos egípcios. Aí eu instalei um aplicativo no meu celular com dicionário e algumas coisas mais, fui pesquisar uns sites, fui ver fotografias daqueles sites arqueológicos egípcios, fui tentar identificar aqueles sinais, essas coisas todas. Eu gosto demais dessa área de linguística, mas depois de tudo eu estava pensando assim, gente, o tempo é pouco, entende? Talvez em outro momento eu poderia me dedicar a isso, mas existem coisas mais importantes, aí está a questão. Procurar compreender a vontade do Senhor significa descobrir aquilo que realmente é importante dentro da vontade de Deus. Jesus disse: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. É uma questão de prioridade. É fácil você escolher entre aquilo que é mal e aquilo que é bom, mas é mais difícil você escolher entre aquilo que é bom e aquilo que é excelente.
Procure compreender qual é a vontade do Senhor. Como é que você vai fazer isso? Porque você observa assim que hoje em dia muitas pessoas acham que Deus revela a sua vontade através de um sinal, de uma pessoa, de uma coisa que acontece. Você já viu pessoas, Senhor, se for da tua vontade vai acontecer desse jeito, se não for vai acontecer de outro jeito. Tome cuidado com isso. Antes de eu conhecer aquela que hoje é minha esposa, não é? Aqui em João Pessoa, no seminário, eu estava orando com uma irmã missionária, a gente estava conversando, entende? E ela disse que tinha chamado para a França. Toda vez que eu vi uma torre Eiffel, confirma, Senhor. Depois de tudo ela foi para a Alemanha. E eu casei com uma paraibana. E eu moro em Campina Grande. É por isso que Deus pode dar a você intuição e outras formas de revelar a sua vontade. Mas a maneira mais comum que Deus faz isso é: estude a palavra de Deus, renove a sua mente, peça iluminação espiritual, peça para que as verdades de Deus penetrem os recessos mais íntimos da sua alma, do seu coração, deixe que a sua verdade transforme a sua forma de viver a vida. E a partir daí, você vai ter condições de ponderar, analisar, pesar na presença de Deus para tomar as suas decisões. Isso é sabedoria. Esses dias eu tenho conversado, né, com os mais jovens, né? Eu ministrei uma palestra sobre namoro, né? E eu fiquei impressionado com o interesse daqueles jovens. E sabe a grande pergunta: como é que eu sei, pastor? Como é que eu sei? Quem é o meu príncipe encantado? Quem é a pessoa? Existe uma pessoa escolhida? Diz, olha, assim, na perspectiva da soberania de Deus existe. Mas aqui nesse mundo dos mortais, você vai ter que analisar, você vai ter que orar, você vai ter que conversar, você vai ter que conviver, você vai ter que pesar se realmente existe comunicação, se existe um bom relacionamento, porque depois que casa, tudo que é problema se torna maior ainda. Então, você precisa tomar muito cuidado com isso. Isso não parece muito espiritual, né? Mas aí está a sabedoria de Deus. Hoje em dia, você já conversou com o pai? Já conversou com a mãe? E o temperamento, e a comunicação. Quando encontra um casal que diz assim: pastor, nós nunca brigamos. Problemas. Procure compreender qual é a vontade do Senhor. Como escolher uma profissão? Eu quero aquele que me dê mais dinheiro. É isso? Ou você vai descobrir qual é a sua missão? E eu creio que Deus tem uma missão para cada um de nós. Algo que nós devemos fazer com a missão da nossa vida. E que nós devemos focalizar nisso. Quando você sabe qual é a missão da sua vida, tudo que você faz gira em torno do cumprimento dessa missão que Deus deu para você. Procure compreender qual é a vontade do Senhor. Eu vejo que há pessoas, às vezes, que já têm uma boa moradia, já têm um bom carro, assim, não, mas nós precisamos de uma coisa melhor. E se comprometem nas próximas décadas para ter que trabalhar para pagar as contas. Essas são as melhores escolhas. Especialmente os homens que gostam de tecnologia, né? Viu, minhas irmãs? Os homens chegam e dizem assim: eu preciso comprar esse telefone. Esse é um telefone de última geração. Você sabia quando ele armazena não sei quantos gigas, ele tem não sei quanto memória, ele faz isso, faz aquilo. Você realmente precisa disso? Procure compreender qual é a vontade do Senhor. Mas algumas coisas nós já sabemos. Por quê? Porque Deus falou. Deus quer que você viva para a glória dEle. Quer vocês comam, quer vocês bebam, façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Deus quer que você o ame de todo o seu coração. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todos os teus forças. Deus quer a sua santificação. A vontade de Deus é a sua santificação. Então Ele quer que você abandone o pecado e viva em obediência, na dependência do poder do Espírito Santo. Deus quer isso. Você não vai perguntar para Deus se Ele quer ou não que você peque, porque Ele já respondeu. Deus quer que você conheça e use seus dons espirituais para a edificação da igreja, para a sua glória. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Deus já revelou. Deus quer que você seja um bom mordomo daquilo que Ele deu para você. Talentos, habilidades, tempo.
Deus quer. Então, às vezes, nós estamos esperando para Deus revelar alguma coisa muito distante, quando nós já temos em nossas mãos muitas coisas que Deus mostrou para nós. Quem quiser fazer a vontade de Deus conhecerá a respeito da doutrina. Se nós não estivermos prontos à obediência, nós não vamos aprender. Procure compreender qual é a vontade do Senhor. E finalmente, meus irmãos, nesses tempos em que nós estamos vivendo, mais do que nunca, isso que eu tenho dito para as pessoas, se existe algo que Deus quer para nós, é que nós sejamos fortalecidos espiritualmente. Deus quer isso. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Eu tenho observado, meus irmãos, que hoje no meio evangélico o pessoal está mais aberto em relação a essa questão de consumo de vinho, não é? E para mim, biblicamente falando, realmente não é pecado. A gente não, se você ouvir alguém dizer a Bíblia proíbe vinho, não proíbe. Mas ao mesmo tempo diz, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Paulo orientou Timóteo, bebe um pouco de vinho por causa das suas constantes enfermidades. Jesus multiplicou, transformou água em vinho. A ceia do Senhor era possivelmente vinho, porque até os irmãos de Corinto acabavam bebendo mais do que de vinho. De vez em quando hoje tem os irmãos que depois do culto vão para algum lugar, não é? E saem bem alegres, mas não é a alegria do Espírito Santo, é outra coisa, né? Porque, gente, viver em função dos prazeres traz dissolução, desintegra, tira o seu senso crítico, a sua percepção espiritual, a sua comunhão com Deus, o seu desejo de fazer a vontade de Deus, torna você ainda muito mais tolerante em relação ao pecado, ao mundanismo, à secularização. É isso que acontece. Mas enchei-vos do Espírito. E, meus irmãos, nessa área nós temos esse problema, né? Porque os nossos irmãos pentecostais dizem, você já recebeu batismo com o Espírito Santo, com evidência de línguas, não é? E os nossos irmãos mais reformados dizem, já recebi quando nasci de novo, não é? E daí eu quero dizer para esse meu irmão aqui pentecostal, não importa o que aconteceu há 10 anos atrás, a pergunta é o que está acontecendo hoje. E para os irmãos que já recebi o Espírito Santo quando nasci de novo, mas ele está fluindo hoje. Porque aqui o apóstolo Paulo diz, não vos embriagueis com vinho. No grego, o que nós temos aqui primeiro, é um mandamento, enchimento com o Espírito Santo. Deus quer isso para as nossas vidas. Deus quer que nós tenhamos uma experiência mais profunda, mais poderosa da presença, do poder, da graça do Espírito Santo em nossas vidas. Deus quer isso. Talvez isso não é muito reformado. Leia os reformadores, leia os puritanos, leia os evangelhos do século XVIII, leia os grandes evangelhos do século XIX, XX e tudo mais. Você vai entender, todos eles diziam, nós precisamos do Espírito Santo. E hoje em dia nós somos uma nova geração que se contenta em ter boa teologia. Mas o apóstolo Paulo mesmo disse que isso nada adianta, porque o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Mas o fato é que Deus quer nos dar experiências mais profundas com o Espírito Santo. E quando eu digo isso, gente, eu não penso nessas coisas estranhas que a gente vê por aí. Eu estava dando uma palestra sobre teologia de prosperidade lá no Consciência Cristã, e aí chegou um pessoal lá, né, de uma outra linha, e eu estava dizendo, gente, essa questão de unção do riso não tem na Bíblia. Aí teve uma pessoa que mandou um bilhete para mim, com um texto lá de Salmo capítulo 2, dizendo assim, o Senhor se ri deles. Como a base bíblica para dizer que tem unção do riso. Ali, gente, Deus zomba dos líderes que se levantam contra o seu ungido, o seu propósito, isso não tem nada a ver com riso. Aliás, não sei quantos de vocês já tiveram a experiência de ter contato com um saco de riso. Alguém já viu isso daí? É um dispositivo eletrônico que fica no saco de papel, o pessoal liga e ali começa uma gargalhada. Com o tempo todo mundo começa a rir, descontroladamente. Esse é o poder do Espírito? Uma coisa sobrenatural? Não, é uma coisa muito humana. Aí as pessoas dizem, eu não quero isso. Mas sabe,
Existem muitas coisas especiais. E até eu gostaria de dizer para vocês, leia Efésios, e você vai descobrir que a vida cristã, do começo ao fim, é espiritual. As bênçãos são espirituais. Quando o apóstolo Paulo fala sobre a eleição, ele não está falando só sobre a crença na eleição, mas a experiência poderosa dessa verdade em nossas vidas. Quando Paulo fala sobre redenção, não é somente saber que Cristo morreu por nós, mas nós sermos realmente redimidos, perdoados e aceitos na presença de Deus. Quando ele fala sobre o Espírito Santo, selo do Espírito Santo, não é só saber isso, mas nós temos a percepção que o Espírito Santo habita em nós, e o Espírito Santo dá testemunho com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Quando o apóstolo Paulo fala sobre a nova vida em Cristo, não é uma decisão simplesmente de frequentar a igreja, mas é passar da morte para a vida, e ser uma nova criatura. A verdadeira igreja é a habitação de Deus no Espírito. É onde Deus manifesta, não o prédio, mas o povo de Deus. Onde Deus busca verdadeiros adoradores que adorem ao Pai em espírito e verdade. O ministério espiritual, o apóstolo Paulo diz que não fosse pela graça de Cristo, ele não conseguiria. Não eu, mas a graça de Deus comigo. O apóstolo Paulo ora para que nós possamos experimentar todas as dimensões do amor de Cristo. E descobrir que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Dr. Lloyd Jones disse que essa é a experiência mais profunda que a igreja pode ter deste lado da eternidade, a plenitude da presença de Deus. O Brasil nunca viu um avivamento espiritual de grandes proporções, mas leia a história dos avivamentos. A presença de Deus era algo tão intensa, tão poderosa, tão perceptível, que muitas pessoas dizem que sentiam a sensação de que se estendessem as mãos, iriam tocar na própria glória do Senhor. Por isso, meus irmãos, Deus quer que nesses tempos que nós vivemos, como diz o Apocalipse, aquilo que é sujo, suje-se mais, aquilo que é puro, purifique-se mais. Em outras palavras, em tempos de crise, em tempos de apostasia, em tempos de corrupção e degradação, Deus quer que nós fortaleçamos a nossa vida espiritual. Porque é exatamente nesse momento que Deus vai usar pessoas preparadas para resgatar vidas dessa realidade. E finalmente o apóstolo Paulo termina falando sobre adoração. Interessante, né? Sabe, às vezes as pessoas dizem assim, veja, eu entendo que há um certo sentido você dizer que a pregação é a parte mais importante do culto. Mas eu queria dizer para vocês que adoração, especialmente a adoração comunitária, a adoração no meio do corpo, juntos adorando o Senhor, é algo muito importante. Às vezes eu tenho dito para os irmãos, meus irmãos, não esperem para chegar na hora da mensagem, porque a primeira oração do culto já é importante. Nós estamos na presença de Deus. Nós saímos dos nossos lugares, das nossas casas, para nos reunirmos com o povo de Deus, para apresentar a Deus um serviço. Essa é a expressão em inglês, né? Culto é serviço. Sacrifício agradável ao Senhor, fruto de lábios que confessam o seu nome. E é interessante que isso acontece no contexto da experiência do Espírito Santo, com salmos e louvando de coração, com hinos e cânticos espirituais. Sabe, meus irmãos, eu tenho a sensação de que hoje nós temos mais show do que propriamente louvor. Nós assistimos pessoas desempenhando alguma arte diante de nós, ao invés de nós realmente adorarmos a Deus. Eu tenho dito constantemente para o pessoal do louvor, deixa o povo cantar, deixa o povo louvar. Porque não sei se você entende, porque se a pessoa diz, você tocou bem, hoje você foi afinado, louvando de coração ao Senhor, com alegria, com gratidão, sabe? E vivendo a realidade do corpo de Cristo, sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo, reconhecendo que Cristo está presente em nosso meio. Ele é o nosso Senhor, Ele é o cabeça da igreja, Ele que revelou aquilo que Ele quer de nós. Por isso que o apóstolo Paulo diz, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus que opera em vós tanto o querer como o efetuar. Por isso, meus irmãos, o que Deus quer da sua vida? O que você vai fazer? E então, como viveremos? Porque se você voltar para casa
e voltar ao normal e deixar isso para lá? O que eu posso dizer para você? Quanto maior luz, maior responsabilidade. Aqui eu gostaria de concluir com duas coisas. Primeiro, o Senhor conhece aqueles que lhe pertencem, aparte da iniquidade de todo aquele que professa o nome do Senhor. Eu leio nas Escrituras que naquele grande dia, pessoas vão descobrir que achavam que eram, mas não eram. Tão perto e tão longe. Pessoas que domingo após domingo frequentam a reunião da igreja, mas nunca nasceram de novo, nunca entraram no reino de Deus. E uma outra questão, meus irmãos, é que mesmo aqueles que conhecem a Cristo, nós devemos lembrar que cada dia é um dia que nós estamos mais perto do trono de Cristo. Eu creio que os irmãos acreditam que cristãos vão ser julgados. No meu entendimento, não para condenação. Mas ainda assim, isso é uma coisa significativa. Porque Jesus diz que para aqueles que foram fiéis, Ele vai dizer: venham, amados meus, para o reino que eu preparei para vocês desde a fundação do mundo. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, no final, ele pode dizer: eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora me espera a coroa da justiça, que está reservada não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vida. Meus irmãos, que pela graça de Deus nós possamos viver esta vida como o apóstolo Paulo, não preciosa para nós mesmos, contanto que nós cumpramos o ministério que nós recebemos do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Esses dias em que nós estamos vivendo, mais do que nunca, as pessoas precisam ver de forma clara a realidade do poder transformador do Evangelho. Eu tenho dito, meus irmãos, que a apologética mais poderosa que existe não é a filosófica, não é a científica, não é a teológica, mas é a sua vida transformada pelo poder de Cristo. Isso fala mais alto de qualquer outra coisa. A partir daí sim as pessoas vão querer ouvir o Evangelho de Cristo. Descubra as nossas cabeças, meus irmãos. Meu Pai, quem é suficiente para estas coisas? Com temor e tremor nós dizemos, ó Deus, o quão indignos nós somos. De verdades tão elevadas, tão sublimes, tão profundas. Nós reconhecemos, ó Pai, que vivendo neste mundo, às vezes os barulhos e as cores e as pessoas podem nos afastar, Senhor, da nossa consciência de quem nós somos e o que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Ajuda-nos a discernir os tempos, Senhor. Que nós possamos reconhecer que vivemos dias maus. E por isso, ó Pai, a nossa oração é que possamos ser sábios. Não permita que sejamos loucos, insensatos, mas sábios. Que o Senhor nos ajude a valorizar o tempo que o Senhor nos deu. Mesmo sabendo, ó Pai, que nós não sabemos quanto tempo. Mas que cada dia seja valorizado, cada hora seja valorizada. E nós oramos também, Senhor, para que Tu nos dês experiências ainda mais profundas da obra poderosa, sobrenatural do Espírito Santo. Nós não desejamos nem intelectualismo, nem misticismo, mas uma verdadeira obra do Espírito Santo em nós. Por isso, ó Deus, opere em nossos corações, cria maior expectativa, Senhor, para que possamos experimentar aquilo que Jesus disse: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva, dá-nos a beber das águas vivas do Teu Espírito. Nós te pedimos, ó Pai, e nós te agradecemos, em nome de Jesus.